Olá, amigos, boa noite. Estamos de volta. Hoje vai ser um bate-papo também muito especial com nossa querida amiga, colega Leidinha, uma querida amiga que eu gosto muito. E hoje ela vai contar um pouquinho das experiências dela, experiência de vida, experiência profissional, experiência na área do estudo dela, da profissão que ela escolheu. Quero agradecer desde já a Kailane aí, um abraço. Já está nos acompanhando por essa noite maravilhosa que vamos passar aí. Grande Edson, prazer ter você por aqui, querido. Vamos aqui hoje bater um papo com nossa amiga Leidinha, Leidinha Xavier. Boa noite, meu irmão. Estamos no aguardo. Grande Leidinha! Você Olá, tá tá me dando para me vendo ouvir bem? direitinho? Sim. Tô, E tô, tô você? ouvindo. Tá me ouvindo Tô bem, bem? graças a Deus. Tudo ótimo. Melhor agora Tá- que a gente vai bater esse papo legal. É, com certeza. Ó, Lucinéia mandou um abraço para você, viu? Nossa colega. Obrigada. Dê um Quero abraço para ela agradecer, também. quero agradecer os amigos que já estão entrando aí. José Hamilton, um abraço. Leidinha, já vou abrir aqui o espaço para você começar a falar um pouquinho da sua trajetória de vida, em especial como foi o seu início, suas escolhas para a área profissional, que você é uma pessoa muito engajada no serviço social, né, no trabalho ajudando as pessoas mais carentes, e em especial na área de saúde, né? Fale um pouquinho para a gente como foi essas escolhas para sua vida. Bom, eu eu nasci e me criei aqui numa comunidade, né? Carente e sou filha de um pedreiro e de uma manicure, né? Até os 13 anos eu morei na primeira travessa dessa mesma comunidade e aos 13 anos fui morar na quinta travessa. Lá minha mãe, para completar a renda, minha mãe abriu um barzinho, né? E depois que meu irmão casou, eu passei a tomar conta desse bar. Através disso, eu fiz muitas amizades, né? Eu gostava Sim, sim. muito de fazer festa de São João, quadrilha de São João. Nesse Legal. período, é, nesse Tá na nossa período, raiz, né? com São certeza. João é a nossa raiz. E era uma forma de fazer alegria, né? Da Sim, sim. juventude. E gostava muito de arrumar a rua. Toda a época de São João, eu ia de porta em porta e pedia a Legal. galera ajuda. E aí a gente fazia a Enfeitava a festa, rua né? toda? Sim, a Vila Queiroz, mais precisamente. Que E até maravilha. hoje o pessoal comenta, né, Ledinha? Que Uhum. tempo bom, né? E aí, eu nesse período ainda estava no ensino fundamental, depois concluí os estudos, passei da banca, eu dava aula de reforço. Depois que eu concluí, comecei a trabalhar no comércio, mas não me identifiquei, né? Não era a minha área. Em 2001, prestei concurso, né, para a prefeitura, e aí passei para a agente comunitária de saúde, que é um trabalho que eu desenvolvo até hoje. É um trabalho bem interessante, porque a Ô, Leidinha, gente. só um minutinho. Eu acho que Sim, nesse momento de Covid, vale lembrar que essa área de agente de saúde é uma das áreas mais importantes, né? Que é a área de fronte, né? Que não só sobre a epidemia do Covid-19, mas também vários tipos de doenças que vocês são os primeiros a estar ali na linha de frente. Quero mandar um abraço para o professor Robson também, que está aí nos acompanhando, e os demais amigos, aos poucos a gente vai estar falando. isso. Pode continuar. Sim, com certeza. Nesse momento de pandemia,
nós temos acompanhado as situações bem próximos, né? Quem entrou aí foi o presidente, viu? Um abraço, Josenaldo. Sou seu fã, viu? Pode continuar Gente falando que boa, a gente José vai. Naldo. Ave Maria, o cara é fera. É, muita gente boa. E aí, sim, como eu estava falando, né? De fato, nós estamos acompanhando essa situação de perto, né? Tanto é que recentemente eu até fiz um vídeo, né? Fazendo um Sim. apelo às pessoas para que tenham os cuidados, porque, como você bem disse, nós estamos muito próximos e a gente tem percebido que, infelizmente, ainda tem muita gente brincando, apesar da gravidade. E como eu estou mais próxima das pessoas, eu fico sabendo das coisas, às vezes, mais rápido, né? A gente percebe que a situação tem se agravado a cada dia, o que nós temos lamentado bastante. E como eu falei no vídeo, né? Quando iniciou, a gente só ouvia falar, né? Só ouvia falar que alguém teria se contaminado. Entretanto, agora a situação se agrava a cada dia e isso tem estado cada vez mais perto de nós. São os nossos amigos, são os Agora nossos eu queria só pedir uma vizinhos. pausa para você, porque a gente vai voltar para esse momento atualizado. Mas eu queria que você voltasse a falar um pouquinho sobre sua trajetória, né? Aí a gente linkou uma coisa a outra que está linkada ao serviço, eu sei, mas eu queria que você falasse um pouquinho suas experiências nas escolhas que você fez, que você é pedagoga, para o pessoal saber. Você é um agente de saúde por um concurso que você passou através do conhecimento, do estudo que você fez. Mas você escolheu ser pedagoga, ser professora, né? Então, assim, Sim, eu queria que você sim. falasse um pouquinho dessa experiência, É, depois a gente volta a falar um pouquinho também do Covid, dessa realidade. É só saudar os amigos que entrou aí, Val Cabral, um abraço, Flavinha, um abraço, viu? Aos poucos, Marcos Anunciação e Lene. Muito obrigado pelo carinho. Fale um pouquinho qual foi o momento que você. Depois você passou no concurso, né? Você virou agente de uhum, saúde. Qual o isso. norte que você tomou? É, eu 2001, você falou, comecei, né? 2001 eu fiz o concurso, passei, mas assim, a gente vai vivendo, acompanhando as vivências e percebe que precisa estudar, né? Não dá para você parar por ali Verdade. apenas porque você é, já tem um emprego de certa forma, né? O conhecimento Sim, ele nunca é demais. E é aí verdade. eu comecei a fazer cursinho, né? Porque eu sempre fui de aluna de escola pública. A gente tem muitas dificuldades, né? A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. E Sim, aí eu não me vi assim preparada para encarar um vestibular, né? Na época era sim, vestibular. E aí comecei a fazer cursinhos, aqueles cursinhos voluntários, e sim. depois fiz outros, né? Até que em 2011 eu ingressei na universidade, Legal. onde eu inicialmente, Vale lembrar né? que um nesses cursinhos, a gente foi colega, né? Sim, 2009, sim, 2010. justamente. Nós passamos, realmente estudamos juntos. E aí comecei, né, na faculdade, uma experiência única, né? Você vai ampliando os horizontes, vai criando um vínculo com as pessoas. É, eu, eu sempre tive assim essa coisa de liderança. Muito É, bom. Tá no DNA. Ser líder tá no é, DNA, seu. eu acho que sim. No Um trabalho, abraço, olha, Jaquinho já mandou um abraço para você aí, ó, dizendo que você é guerreira. ah, obrigada. No trabalho, eu sempre as coisas que estão assim, que é para a turma resolver, sempre a galera, ó, oh, Ledinha vai organizar aí e Vai tomar tal. frente. É, É uma líder sempre. nata. Com certeza. Na universidade é a mesma coisa. As minhas colegas estão aí, elas podem dizer.
Eu Um abraço teve para elas aí, Ritinha, teve Gisele. a votação para líder da turma e no segundo semestre eu me candidatei e estou líder até hoje. Que massa! Porque depois que a gente concluiu, nós não perdemos o vínculo aí. A Aline está falando aí, é verdade. É isso mesmo. Não perde. Liderança é uma coisa que marca. Inclusive entrou um amigo nosso aí, Alan Marinho. Alan Marinho eu conheço desde a época de colégio e ele sempre foi um líder atuante. Até hoje. Hoje é presidente do PSDB. Quero mandar um abraço aos amigos do PSDB. Então você hoje é uma liderança em outro aspecto. Assim como foi Alan Marinho no passado, você é hoje e ele também é um grande líder. Então, quando a liderança está no DNA, não tem jeito. Eu acredito nisso, viu? E dentro da escola, Porque quando você escolheu ser a profissão, essa profissão para cursar pedagogia, né? Teve algum sim, momento que você pensou em não em desistir, em seguir outro caminho, que é comum, né? é muito comum. Inclusive, nós tivemos colegas, né, que desistiram, outros não desistiram até porque a gente não deixou, segurou ali, né? Porque muitos, às Kézia vezes, tá dando um entram. abraço também aí, ó. Kézia Souza. Obrigada. É, às vezes a gente entra num determinado curso, mas muitas vezes não se identifica, né? E Uhum. aí sai, vai para outros. Mas eu não pensei em desistir, até mesmo porque eu gosto, quando eu entro em alguma coisa, eu não gosto de deixar pela metade. Eu gosto de ir até o final. E aí, assim foi com a universidade. Muitas dificuldades, né? Claro, você trabalhar e estudar não é algo fácil. E isso não era uma realidade minha. Era uma realidade de muitos colegas que ali estão, né? Mas Verdade. tem que partir para a briga, né? Eu queria que você falasse mais dessa experiência, que era assim, Kézia também é uma amiga de longos anos, quero mandar um abraço para você, prazer revê-lo. É isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de ser uma mulher engajada com o serviço social, atuante na comunidade, tendo que trabalhar, que estudar, né? Como é que é bom a gente ouvir pessoas como você para poder a gente também ter noção de alguma dificuldade que passam a comunidade no geral. Né? E quando a gente ouve depoimento como o seu, muitas outras jovens podem se inspirar. Então é por isso que é importante te ouvir. Sim, claro. Da minha família, eu fui a primeira a entrar na universidade, né? Que É, massa. fui a primeira. Graças a Deus já tem outras. Que bom. Já puxou, né? Sim, com certeza. Vira É, referência, vira o caminho. é, Falar em porque referência, entrou um rapaz aí que você precisa conhecer e ler os livros dele. Adroaldo é um grande poeta da nossa região de Tororó e é toda a sul Bahia. Um abraço, doutor Adroaldo, um cara fera. Fale pra gente sobre a sua experiência no colégio, na faculdade com as colegas. é, bom, na faculdade, graças a Deus, eu sempre tive um bom entrosamento, né? Sim? Eu sempre tive facilidade, assim, em fazer amizades, e a gente se ajudava muito. Quando uma estava com dificuldade, a outra, não, vamos, é difícil, mas a gente consegue. E foi nessa pegada aí que a gente conseguiu chegar, né? Algumas não conseguiram concluir no tempo de 4 anos, mas mesmo assim nós permanecemos ali, incentivando, porque as dificuldades vão surgindo. Isso é normal, né? A gente Verdade. vive numa situação muito difícil, mas se deixar a peteca cair é pior, né? É verdade. É, essa questão de você trabalhar e estudar não é algo fácil, não é mesmo. Se pararmos para pensar, inclusive, você desiste antes de tentar. É verdade. É. Só de Mas quando pensar, você, né?
Só de você pensar que você vai trabalhar o dia inteiro. E muitas vezes, como eu tinha várias colegas que de lá mesmo já ia ou para a faculdade, né? Não é fácil não, é muita luta. Mas o bom é a gente não desistir. A gente tem que lutar, tem que buscar sempre. Verdade. Enquanto vida tiver a esperança. E a gente tem que se agarrar nisso. Verdade. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente dessa sua experiência quando você iniciou como agente de saúde, né? Que muita gente, logo no início, acha estranho, né? Quando as pessoas pedem para entrar na própria casa, para fazer, colocar lá o. Conte um pouco dessa experiência que é interessante. Ritinha disse que tem que ainda dar conta do casamento e família. É verdade, Com Ritinha? Você certeza, disse com tudo. certeza, com certeza. A mulher Quero mandar um abraço sofre. para os amigos que estão entrando aí. Mário entrou aí, Mário Schneider. Um abraço para você, querido. Conte para a gente essa experiência de você. Você já teve algum momento do cara, a pessoa não deixar você entrar na casa para fazer a abordagem? Ó, Jefferson, é o seguinte, é, um dos critérios para você ser agente comunitária de saúde é você morar no território. Isso Então, como eu lhe facilita, né? falei, sim, muito. Considerando que eu já era uma pessoa, né? Já sou uma pessoa da comunidade, então eu não tive tanta dificuldade. Mas eu tenho colegas que têm bastante dificuldade, porque imagine você, a gente acaba criando um vínculo com essas pessoas como se fosse da família. Verdade. Porque, ao contrário dos agentes da dengue, né, que eles trabalham em territórios diferentes, a gente está sempre no mesmo território. Então, a gente acaba criando um vínculo muito grande com essas pessoas, né? A resistência é só inicial, mas quando percebe que você está ali para contribuir, né? A gente faz o trabalho de orientação, de prevenção, de promoção à saúde. Então, quando as pessoas entendem o objetivo, aí as barreiras são quebradas. Mas até lá é Eu, difícil, né? sim, sim, com certeza. Para aqueles, né, que não têm a mesma facilidade que eu tive, né? Porque considerando seja, apesar de que isso às vezes complica, né? Porque se você não tiver uma boa relação com a comunidade, às vezes tem essas dificuldades, mas a pessoa tem que ir fazendo as manobras necessárias, né? Verdade. E deixar que o lado profissional seja o principal ali naquele momento. E aí, Ó, o Kézia disse mais. que, Kézia disse que os agentes comunitários de saúde é fundamental para a saúde pública. Eu acho que foi uma das maiores sacadas hoje dos governos passados quando investiu nisso, viu, Kézia? Se tivéssemos maiores investimentos nessa área, muitos problemas de saúde das comunidades, principalmente mais carentes, teriam sido reduzidos, né? Pelo menos. Sim, através desse É, trabalho, é, muitas mulheres deixaram de não fazer pré-natal, né? Não fazer o sim, sim. acompanhamento das crianças. Então, isso foi fundamental. Foi, como você bem disse, foi uma sacada e tanto. Agora, conte pra gente um pouquinho, porque você é pedagogo e agente de saúde, né, comunitário de saúde. Como é que é essas duas profissões tão importantes? Como é que você consegue administrar? Você se sente, às vezes, no momento de agente de saúde, meio professora, e no momento de professora, meio agente de saúde? Conte aí. Você tem Na crise de. verdade, assim, né? Na verdade, assim, eu não atuo, né, na educação. Não atuo na educação. Mas, como agente de saúde, eu me sinto professora. Acaba sendo. Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem momentos que faz palestras, né?
Então, tudo Verdade. isso, eu tenho colega, a gente se junta com os colegas e faz algumas palestras, então isso Eu aí, queria esse até o lado que você também falasse um pouquinho contribui. sobre isso. Quero saudar aqui o nosso amigo doutor Tandic. Um forte abraço para o senhor, doutor. Sou seu fã. Professor Ednei Mendonça, meu professor querido, um forte abraço. João, que entrou aí. José Hamilton, obrigado, querido, pelo carinho. Eu queria o seguinte, Kézia trouxe uma fala aqui que eu acho interessante, que a estratégia de agentes comunitários é maravilhosa. É uma pena que, infelizmente, essa categoria é pouco reconhecida. E é verdade, Verdade, infelizmente, não só pelos gestores, mas sim, as comunidades não têm noção da importância dessa categoria, viu? Não tem com noção, certeza. porque é de uma extrema importância quando vocês entram na casa das pessoas, sente o clima, sente as necessidades, né? Eu acho que poderia ser Sim, investido mais. com Esse certeza. convívio, né? É. E muitas vezes, né, a gente se apega tanto às pessoas que isso, de certa forma, nos afeta, porque a gente já traz todos esses problemas. Porque é impossível você estar ali no dia a dia e não acabar pegando aquele vínculo de família Sim, mesmo, né? Então, as dores dessas pessoas são as nossas dores. As, as queixas dessas pessoas que a gente não pode resolver, isso, de certa forma, nos impacta, né? E nem tudo está nas nossas mãos. Aquilo que a gente pode fazer na medida do possível, né? Como bem fala Mário Cortella, quando ele diz que fazendo, é, fazendo o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, assim, verdade, a gente vai fazendo na medida do possível, mas infelizmente nem tudo está nas nossas mãos, né? A gente leva as verdade. demandas porque temos uma hierarquia, na verdade, né? Sim, sim. Nós, sim, E quando acontece isso, vocês recebem a demanda e passa para o setor superior, né? Um abraço para o meu amigo Renilson que entrou aí, e outros amigos queridos que vai entrando, a gente vai saudando aos poucos. Essa demanda que vocês colhem passa para o superior. Conte um pouquinho dessas experiências, que às vezes é bom, né? As pessoas saberem que às vezes é muita coisa que acontece por causa de vocês e quando não acontece, não é culpa de vocês, né? com certeza. É, normalmente nós temos uma enfermeira, né? E quando nós temos essas demandas, são levadas até a enfermeira e a enfermeira é responsável por resolver, né? Ou não, depende, né? Porque depende, né? Porque é aquilo que eu te Uhum. falei. Considerando que é uma hierarquia, então nem tudo está nas nossas mãos, assim como nem tudo está nas mãos das enfermeiras, e assim Sim. sucessivamente. O que a gente pode fazer, a gente vai buscar, mas nós temos ações limitadas, claro. Agora, vocês são vários agentes de saúde, vocês dialogam entre vocês sobre as problemáticas, os assuntos mais corriqueiros? Sim, bastante, bastante. Como dialogamos, inclusive, as nossas queixas, as nossas dores, né? Porque os meus problemas são os mesmos problemas dos colegas. Então, isso nos sobrecarrega às vezes, inclusive, né? Sim, Porque o ideal é que a gente pudesse resolver. E muitas vezes tem situações que, no nosso olhar, é fácil, mas, considerando que não está nas nossas mãos, nem sempre a gente pode dar a verdade. resolução, né? Tiago Especialmente falou um nesse negócio lado. aí. O Tiago falou um negócio aí que a gente até já tinha citado, mas é bom fortalecer. Tiago, na atualidade, os agentes comunitários de saúde são os guerreiros que estão no fronte do campo de batalha. A gente até falou isso, viu, Ricardo? Oi, Tiago. Fala em Ricardo, porque eu vi Ricardo Rápido, um abraço aí, tá com a gente, grande amigo, querido. Vocês são os primeiros a sentir a porrada. Né? Eu acho que por Exatamente. isso que é importante estar mais protegido, mais cuidado, mais organizado. Eu lembro que Perfeito. o ex-senador Walter Pinheiro foi um dos que carregaram a lei, organizou a lei. Na época era o presidente Lula, o presidente, que na época ele era deputado, né? Uhum. Formalizou e organizou a profissão de vocês, né? Sim. Do tempo passado até hoje, houve avanços, houve perdas.
Conte pra gente, Sim, houve que é importante. avanços, houve perdas. É, como toda categoria, né? Sempre Vocês é uma perderam o luta grande constante. defensor de vocês lá, né? Pois Pinheiro é. saiu da linha, não quer mais saber de política, assim, política no Congresso, né? Continua em outro aspecto. E a Não nossa tem um sorte é representante de vocês lá no Congresso mais, né? não, mas assim, nós somos uma categoria bastante organizada, né? Então tem Ah, legal. representações em várias vertentes e isso nos ajuda bastante. Mas a luta é diária. A luta dos agentes É, comunitários é uma luta diária. É um desgaste muito grande. isso é verdade. Ó, Kézia trouxe outra questão aí que eu acho importante a gente ler. Na verdade, a equipe de comunidade de saúde precisa trabalhar conjunto com todos os profissionais, são importantes. Cada um com a sua função, médicos, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, odontólogo os agentes comunitários de saúde, que é a linha, né, é a ponta. Certíssimo, Kézia. Eu acho fundamental essa conexão, né, de vocês estarem antenados com todos os setores da cadeia da saúde pública. Né? O ideal é que o nosso município tivesse PSF total, né? Tivesse, Sim, sim, porque o PSF ele tem essa equipe de trabalho, né? Diferente do PAX, que no meu caso é o PAX. PSF, o sim, sim. médico tem uma área determinada e ele vai até essas casas. É diferente do PAX, que o médico ele está centralizado no posto de saúde. Então, a pessoa tem que ir até lá. Mas a gente torce, A, né, para que essa isso dinâmica, né? aconteça o mais breve possível, para dar uma melhor atenção para as pessoas, né? Obrigado, Edson. Um abraço para você. Viva as mulheres na política, é isso mesmo. Vamos pegar esse gancho aí. E essa experiência de participar, a gente precisa de mais mulheres participando na política. Não só de bastidores, mas na linha de frente. Conte pra gente um pouquinho dessa experiência de você topar uma tarefa tão importante como essa, de também ser uma voz não só de bastidores, não só de líder de classe, não só de líder de grupos menores, mas também ser uma voz na comunidade, no geral e no parlamento. Conta pra gente essa experiência. É, é aquilo que você falou anteriormente, né? É, liderança está no sangue, né? E eu Isso é bom. realmente nunca imaginei na minha vida que um dia eu faria parte da política. Porque, na verdade, eu nunca nem apoiei nenhum político, só para você ter uma ideia da dimensão da distância, né? Mas, mas assim, é, como eu falei anteriormente, eu moro numa comunidade carente e Sim, você vê que as necessidades são inúmeras. sim, verdade. Todo, no tempo que eu fui me desenvolvendo, né, vários foros políticos que passaram por nossas comunidades e vai lá, só se lembra da gente no período eleitoral, infelizmente. Depois que ganha, esquecem que a gente existe. Então, isso Verdade. foi. É, eu fui observando essas coisas, considerando que eu já tinha essa popularidade na comunidade. Alguns políticos me procuravam a fim de eu apoiá-los, mas eu tinha muito medo, porque Sim, eu sou agente comunitária de saúde, então, como eu falei anteriormente, o vínculo que eu tenho com essas pessoas é muito grande. Eu poderia pô. simplesmente apoiar uma pessoa, né? E Aham. depois a pessoa não cumprir com as expectativas e eu ficar na frente, sendo cobrada, É, né? é Prejudicando complicado. inclusive o meu trabalho. Você entende? Então, Com certeza. eu não quis, eu nunca quis fazer isso. Depois que eu concluí a faculdade, você sabe que a gente passa pela universidade, vai ampliando os horizontes, né? A gente Com vai certeza, com percebendo certeza. que a política não é bem assim da forma que é colocada. Que a política ela É verdade. nasce para você resolver os problemas, né? Como um Sim, todo. O que quem desconstruiu isso foram as pessoas que
não levaram isso ao pé da letra, né? Então, criou-se essa aversão à política, né? Como a gente vê muitas pessoas falando, eu não gosto de política, eu não gosto. Mas a gente precisa ir desconstruindo esses conceitos e fazendo, tentando fazer as pessoas entenderem que é na política que a vida acontece. Nós não temos outro meio a não ser a política. Nós somos seres É políticos, verdade. né? A verdade é essa. Verdade. Tudo que gira em torno da nossa vida tem a ver com a política. Se nós Verdade. queremos uma escola pública de qualidade, depende da gestão. Se nós Sim, queremos um posto de saúde que atenda às nossas demandas, depende da política. E assim sucessivamente, como empregos na cidade e tantas outras coisas. Tudo depende da política. E aí o que acontece? A nossa comunidade não tinha nem, parte dela não tinha nem saneamento básico, nem rede de esgoto, para ser mais preciso. sim. E aí eu falei, não. Algumas pessoas já me incentivavam, né? Legiane, você devia sair candidata, você devia sair candidata. Até que um dia eu decidi. Falei, Sim. rapaz, eu vou parar de ficar culpabilizando outras pessoas e vou partir para a briga. Vou para o enfrentamento, vou buscar. Isso é E bom. aí conversei com os meus amigos, conversei com meu marido, conversei com a minha família, claro, primeiro, né? Inicialmente houve assim aquela resistência, porque é normal, né? É. Afinal de contas, você sair do anonimato de repente para entrar na política desse jeito, sem ter experiência nenhuma, realmente Sim. não é algo fácil. E sendo mulher, que tal? Mais Sendo difícil. mulher, mais difícil, né? Mas assim, eu encarei, conversei com os amigos, depois todos acharam uma boa ideia e partimos para a luta, partimos para a briga. Eu decidi às vésperas das eleições, né? Aham. Eu fui em 2016, eu resolvi acho que 2014 para 2015, e aí fui para a briga. E Sim. graças a Deus, com a ajuda dos meus amigos, hoje eu sou a quinta mulher mais votada, né, em Ilhéus. Então, Que massa. vale a pena buscar, né? Com certeza. E a partir daí, né, eu comecei a estudar um pouco mais, é, fui ampliando os horizontes nesse sentido. A briga deixou de ser apenas por melhores infraestruturas em comunidades carentes, né? Aí já passei a ter um olhar na questão das mulheres. Hoje Sim. representamos 52% do eleitorado e somos menos Verdade. de 15%, né? Em 2016, apenas 13% de mulheres foram eleitas vereadoras e 5% são negras. Você Isso, entende? e, aliás, para você ter ideia, a última vereadora eleita foi a professora Carmelita em 2008, né? E olha Justamente, só, ela no você. meio daqueles homens, ela era sozinha no meio de, eram 13 na época, 12 homens e ela de Uhum. mulher, mas ela fazia um estrago, uma diferença tão grande que quando ela se destacou a ser candidata a prefeita e chegou perto de 30 mil votos. Então, assim, as mulheres, quando ocupam os espaços, fazem a diferença em vários lugares. Eu acho que é importante também no parlamento. Agora, mandaram uma pergunta para você aqui que eu acho importante você responder. Kézia, nossa amiga querida, mandou um abraço aqui e disse o seguinte: os agentes de saúde estão recebendo os EPIs adequados para o desenvolvimento do seu trabalho? É uma pergunta meio direcionada para o trabalho. O que Bom, é que você nos diz? veja bem, o meu setor está Sim, recebendo, mas existem queixas, sim, entendeu? sim, Existem queixas de que não está sendo assim para todos, sim, entendeu? Eu entendi. falo pelo meu, porque a minha equipe está recebendo, entretanto, eu sei que outros não estão, entendeu? É, isso é importante, tá sempre tá falando isso, que independente de apoiar isso ou aquilo, os nossos gestores têm que estar cientes do que está acontecendo nos bastidores, né? Eu Sim, acho com por isso que é certeza. importante. Então, essa experiência de estar na política, como mulher negra,
líder da família, líder de comunidade. E é tão difícil encontrar, né? É tão difícil encontrar. É tão raro. É tanto que a gente tem duas eleições que não elegem uma mulher, mesmo Sim, tendo maioria mulheres. Aquele sim, velho ditado, pô, infelizmente, mulher não vota em mulher, infelizmente, ainda pega em alguns aspectos, não é isso? eu não sei se isso procede. Eu acho mais que o fato de sermos tão poucas e não termos tanta visibilidade, acaba acontecendo isso, mas eu não olho muito por por isso aí não, sabe? Eu acho que o que Sim, falta mesmo é os partidos dar uma visibilidade maior para as mulheres, entendeu? Fazer, sim, dar as orientações reais para as mulheres, porque muitos deles convidam as mulheres a fim de apenas preencher a cota, entendeu? E aí a mulher fica sem saber como fazer. Porque você sabe que a gente vem de uma sociedade patriarcal onde os espaços de verdade. poder foi reservado apenas para os homens. As É, mulheres, elas começam a votar 400 anos depois dos homens. Os homens em 1532, as mulheres só em 1932. Então, a partir daí você já vê a distância, né, que nós ficamos. Então, isso não vai desconstruir da noite para o dia, né? É preciso todo um verdade. trabalho, é preciso fazer um trabalho sério de conscientização. Nós temos percebido um trabalho maior nesse sentido, né? Eu tenho percebido alguns partidos têm investido mais nessa questão, talvez porque o olhar ficou maior, né? Para as Sim, sim. mulheres atualmente, até mesmo porque, especialmente nessa pandemia, lugares que foram liderados por mulheres até se saíram muito bem. A mulher, Sim. quando entra na briga, meu amigo, é para Bota ganhar. focando, né? Ó, eu quero mandar um abraço em nome de todas as mulheres. Claudinha que entrou aí. Deia Porto, um abraço, está sempre contribuindo. E o nosso querido amigo, vice-prefeito de Itacaré, Genilson, que está sempre nos dando essa moral. Eu agradeço aos amigos. Agora eu queria te perguntar o seguinte: com a experiência que você vê no dia a dia com a comunidade, com as pessoas, não só com os amigos, quando você aborda para falar, tentar falar sobre a política, qual é o retorno que você sente, mesmo no meio a esse momento tão doloroso e tão difícil? Oh, veja bem, é, como eu falei anteriormente, a política ficou tão complicada, para não dar uns adjetivos piores, Sim, né? Que você não pode falar com qualquer pessoa e nem de qualquer jeito sobre a política, porque às vezes a pessoa quer te bater, entendeu? É. Eu não tenho muito isso, eu não percebo muito isso referente a mim, sim, porque eu, eu acho que cada um tem uma maneira, tem um jeito de se colocar, de abordar, entendeu? De conversar sobre sim, isso, de explicar as razões pelas quais você está naquela luta, de explicar a importância que você tem na mão, que é o voto, sabe? A hora de você fazer a mudança, é esse sim, momento. Explicar que o momento político não é apenas na hora da eleição, você tem que acompanhar aquele que você vota para saber se ele realmente está apresentando projetos que sejam beneficentes à cidade. Então, todo esse trabalho. É um trabalho difícil? É sim, desgastante? Mas vale a pena. Porque quando você, ainda que você não o convença de alguma coisa, mas o que ficar dali daquelas instruções na cabeça da pessoa já é um ganho. Eu costumo dizer que o nosso objetivo é sempre a vitória, mas o percurso que você faz é igualmente importante. O trabalho pode não ser para agora, mas sim, poderá ser para um outro momento, né?
Então, a gente Sim, vai sim. desconstruindo esses conceitos e a gente pode fazer a mudança sim. Eu sempre falo da importância de outras pessoas estarem na política mesmo, porque quando eu falei que participaria, algumas pessoas. Ai, Ledinha, não! Como assim você na política? Não, não tem lógica. Ai, você vai se corromper, você... sabe? Essas coisas. Então, assim, eu sempre digo, gente, ou a gente trabalha em prol de ter outras pessoas com outros pensamentos, ou do contrário, a gente joga a toalha e esquece que a vida É, acontece, que a vida existe. Entendeu? A gente tem que lutar. verdade. Tem que ir Eu na queria luta. saber o seguinte: a- existe uma cota, e inclusive tem graças a uma luta dos partidos de esquerda, em especial PT, Sim, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, alguns partidos em especial de esquerda, mas que acabou sendo uma pauta geral, todo mundo acabou abraçando depois, para 30% dos espaços dos partidos e dos recursos ser para as mulheres. A gente sabe que em alguns aspectos não é. A gente sabe o que acontece em bastidores em vários lugares. O que é que você pensa? Houve uma evolução? Ainda precisa avançar? Tá bom? Tá ruim? Fale um pouquinho sobre o que você pensa desse processo todo. ó, é, precisa avançar sempre. Precisa avançar sempre. Até mesmo porque em 2018 foi quando se destinou, né, o recurso Sim, específico de 30% para as mulheres, mas aí o que a gente pôde perceber é que muitas mulheres, infelizmente, foram usadas como laranjas, né? Então, eu acho que é interessante brigar não apenas pelos recursos, mas agora por cadeiras mesmo. participação, no caso. Não, eu digo assim, não apenas o recurso, sabe? Ter uma cota de cadeiras específica para as mulheres. Entendi. Você está Então você entendendo? acha que mais do que a vaga O para recurso disputa, o recurso, você acha que também seria interessante. obrigatoriamente 30% mínimo do parlamento tem que ser só mulheres, não? Você acha isso? Com certeza. Até mesmo porque existem estudiosos que dizem que se a gente continuar da forma que estamos, só daqui a 100 anos para nós termos uma sociedade igualitária relacionada aos espaços de poder. Então, não tem lógica isso. Se nós representamos 52% do eleitorado e não estamos nos espaços de poder, não podemos dizer que essa sociedade é uma sociedade justa, porque Entendi. não estamos representadas. A subrepresentação feminina é uma coisa gritante. E aí, eu posso até lhe trazer um dado aqui rapidamente. Sim, sim. Somos 52% do eleitorado, apenas 14,8% dos senadores, 10% dos deputados federais, 11% dos deputados estaduais, 12% dos prefeitos e 13% de vereadoras. Você está entendendo? Então, a distância é muito grande. As mulheres precisam estar na luta, sim. E você sabe que O é, doutor Tandic deu uma contribuição importante aqui, ó. Ele falou que a emenda constitucional de 97, 2017, precentua que se deve observar cota de gênero de 30 a 70% de 30 e 70% para cada gênero. Então, já está na Constituição, é uma luta de vocês que deve estar avançando mais e mais. Muito obrigado, doutor. Quero um dia bater um papo aqui com o senhor, viu? Vamos marcar um dia também. Então, você acha que esse avanço para ser cadeiras especificamente, não só cotas para disputa e para o recurso, é isso que você acredita? com certeza, eu acho que contribuiria muito. Ainda estamos Faria muito um, distantes. o debate Porque, com a sociedade. Sim, pode falar. porque entenda, se houvesse essa cota, necessariamente todos os partidos teriam que brigar por essas mulheres, sabe? Sim, sim. Orientá-las,
investir mesmo e fazê-las buscar de verdade. O que acontece? Sim, Como nós estamos subrepresentadas, algumas mulheres acham que a política não é para elas, porque foi assim que ela cresceu ouvindo. A política é para os sim. homens, a política a política é para os homens. Então, como a quantidade de mulheres são poucas, é claro que a tendência é as mulheres não se motivarem, entendeu? E Sim, vale a sim. pena buscar sim, a gente precisa buscar os nossos direitos, porque não podem falar de nós se nós não estivermos presentes. É verdade. Claro, como é que pode Verdade. uma coisa dessa? Hoje, a Verdade, frente verdade. parlamentar feminina em Ilhéus é representada por homens. É brincadeira, né? Uma comissão de homens, como pode? Como esses homens Quero podem aproveitar, falar de nós? aproveitar para saudar meu amigo Alisson e minha amiga Tailândia que entraram aí. Um abraço para vocês. E Alisson também é defensor dessa ideia da participação feminina, né, Alisson? Eu sempre acompanho você na sua live. Quero mandar um parabéns para você pelo belo trabalho que você faz. É uma coisa engraçada, viu, Leidinho? Que chega até a ser bizarro, né? Tem até Uhum. partido das mulheres que o presidente é homem. Pois é, justamente. E Ó, tem uma aí, pergunta para você aí também, viu? sim. Perguntaram se você sofre, deixa eu ver aqui, já sofreu assédio moral, deixa eu ver aqui, só ler aqui porque passou rápido a pergunta, para que eles, se já sofreu algum tipo de assédio por parte do prefeito? Acho que é isso. Já sofreu algum Assédio? tipo de assédio, ou por prefeito, eu digo assim, assédio na política, né? Na questão política. É... O que você quer dizer exatamente? Eu acho que ele quis dizer que assédio chamando pro lado dele para apoiar nesse aspecto. Ah, gente, isso é normal. Isso é normal. Considerando que eu sou mulher, né? Sim, sim. E considerando que existe uma cota a ser preenchida, toda e qualquer mulher que está na política será assediada por qualquer que seja, né? Qualquer O líder, né? político. A liderança. É qualquer líder, isso é normal, sim, claro. Doutor Tandir, que voltou a contribuir aqui, os partidos devem observar para que a cota mínima de 30% seja cumprida para um do gênero. E esse é importante, ou Sim, seja, pode ser até 70% de mulheres e 30% de homens, né? sim, sim, Não é sim. isso, doutor? Pode ser O, 30% de homem. Quem sabe um é, dia, né? não, mas é porque no momento eu não me recordo. Não aqui em Deus, mas existe. Sim. Tem uma cidade, é porque no momento eu não me recordo, mas tem uma cidade que tem 70% de mulheres no partido e Que 30% de homens. beleza. Show de bola, né? A participação feminina nunca foi Sim, tão importante como é agora, né? Dos debates da sociedade, das necessidades do todo, porque sempre o olhar feminino nos ajuda a crescer, né? Eu tiro isso porque minha mãe, minha avó, sempre levou meu pai e meu avô para um caminho mais equilibrado, né? Eu acho mais do que fundamental. e se Temos que você. evoluir para isso que ocorra. Foi isso que o doutor Tanik disse. O doutor Tanik também defende essa teoria. Que ótimo! Bem-vindo à Doutor- luta! É isso aí, mais defensores dessa causa. Agora, Leidinha, Sim, e vamos falar um pouquinho de partido. Você é do PCdoB, não é isso? sim. Como é que é o espaço do PCdoB para vocês, mulheres, no caso, não só para disputa, além as pautas, E- a discussão? eles têm uma organização muito boa. Eu estou muito feliz porque tem pautas específicas para as mulheres, sabe? Legal. Eles incentivam bastante, fazem um bom trabalho para as mulheres. Bom. Que bom, eu falo isso porque normalmente os partidos de esquerda têm essa sensibilidade maior. Hoje nem só os partidos de esquerda, né? Vários outros partidos têm também avançado nessa obrigatoriedade que eu acho que não tem como não ter mais, né? Já se foi o tempo daquela
que no passado não se discutia a presença das mulheres. E hoje é fundamental, não só no poder, mas nos partidos, que os partidos também dá o norte da política, né? É. Agora, é bom ressaltar que essas discussões não foram à toa, né? Porque Sim, as mulheres foram para a luta, realmente. claro, Todas claro. as Não, conquistas não das é dado mulheres, nada, não tem nada dado, é nada é conquistado. dado. Ninguém dá nada a ninguém, a mulher nenhuma. Tem que É conquistar, verdade. tem que buscar, tem que ir para a luta, tem que ir para o enfrentamento. E não pode se deixar abater pelas dificuldades, não. Porque dificuldades irão existir em todos os lugares. Mas a gente cai, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Porque nós somos mulheres. Guerreiras. Muito bem. Ó, como eu falei que às vezes passa rápido, já estamos 52 minutos conversando aqui, para você ter ideia como que é, às vezes o bom papo evolui. Eu queria que você falasse, teve um amigo que perguntou sobre projetos, né? Às vezes algumas pessoas perguntam muito, cadê seus projetos? Mas eu acho, na minha opinião, o projeto só deve ser falado publicamente, praticamente só lá dentro, porque senão as pessoas copiam e saem por aí fazendo outras coisas. Mas Sim. fale para a gente qual o caminho que você acredita que, como parlamentar, pode estar defendendo, pode estar a pauta, qual a pauta que você acredita que pode estar defendendo? Fale um pouquinho Vou, sobre vou, isso. de cara, vou falar relacionado às mulheres, para variar, né? A gente Sim, sim, percebe que o número de creches é pouco demais. Praticamente nós não temos creches. O que acontece? As mulheres que gostariam de sair para trabalhar com tranquilidade, se tivessem creches onde elas pudessem deixar seus filhos, ou escolas de tempo integral, elas poderiam sair para trabalhar tranquilamente, poderiam adquirir a sua autonomia financeira, né? Porque você sabe bem que tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica, muitas vezes verdade. porque não têm o poder, né? Sim, Não tem como sobreviver. Isso é uma realidade. sim, sim. Eu convivo com situações, né? E eu vejo isso. Se as mulheres tivessem a sua independência financeira, talvez não estariam passando por tanta violência. Você sabe que agora, com a pandemia, o acréscimo de violência contra a mulher foi uma coisa gritante, É né? absurdo mesmo. Justamente. Então, assim, isso faz falta, as creches, né? Outra coisa que me inquieta são as comunidades carentes. Por que, que os bairros carentes não têm a infraestrutura que deveria ter? Por quê? Isso me inquieta, é uma luta constante para nós conseguirmos uma pavimentação, sabe? Nós estamos numa luta muito grande na comunidade. É um projeto que foi assinado no dia 14 de maio de 2019, para ser concluído em janeiro, ainda não foi concluído, e a gente fica no pé, e a gente cobra, e a gente busca, e as coisas acontecem muito lentamente. Isso me inquieta. E tantas outras coisas. É, a questão de o turismo de Ilhéus, por exemplo, uma cidade maravilhosa como a nossa. São tantas coisas que a gente vê acontecer que é de doer a alma, sabe? Eu acredito que nós poderíamos estar muito mais preparados para receber as pessoas, porque a nossa cidade nem depende de muita coisa, assim, em É termos de verdade. beleza, né? Porque ela já é bonita por natureza. Ó, V Nascimento disse que escola em tempo integral, isso é regra no Maranhão. E aqui em Ilhéus, a gente pode avançar mais sobre isso? Com certeza, com certeza. Olha, na minha opinião, eu sempre digo o seguinte, que para eu compreender determinadas situações, eu preciso estar do lado de lá. Porque estando do lado de cá, realmente eu não consigo compreender. Porque estando na minha posição de hoje, eu sempre acho que é possível. Nós temos exemplos, podemos ir buscar esses bons exemplos. As coisas boas podem ser copiadas. Só que Sim. eu não percebo muito isso aqui, entendeu?
Então, eu precisarei estar do outro lado para tentar entender isso, porque aqui não consigo. Ó, o doutor Tandic deu outra contribuição. Na verdade, evoluímos poucos e temos em termos de políticas públicas em relação às mulheres. É verdade, doutor. Tá vendo sempre antenado aí. Vai ter bons guerreiros aí para essa nova legislatura aí. Doutor Tandic é fera também, defende a pauta. Que bom. Tiago falou que no Maranhão é assim, porque temos um governador comprometido. Flávio Dino é do PCdoB. É verdade. Sim, Flávio Dino faz um belo trabalho e destaque verdade. nacional. Tem evoluído bastante lá no Maranhão, não é mais aqui. Rita E Novaes assim, disse, Leidinha, mulher forte. E o quê? Deixa eu ver aqui, que subiu. Mulher forte, valente, palavra de Alda, ó, conte comigo. Ah, tá vendo aí? A galera tá colando. Isso aí. e assim, É, Jefferson, é bom deixar claro o seguinte, que nós mulheres, nós não estamos lutando por privilégios. Nós estamos sim, lutando isso por é importante. igualdade. Nós entendemos que onde os homens podem entrar, nós podemos estar também, né? Não são Sim. privilégios. E outra coisa, não queremos brigar com os homens. Nós queremos que façam o que esse rapaz está fazendo, contribuindo conosco, todos Exatamente. juntos da luta. Doutor Tandic é fera, velho. Ele é um dos procuradores, assim, que tem mais uma sensibilidade social, é um cara que está sempre antenado às lutas sociais. Lá Que dentro, bom. os dois, você e ele entrando, pode ter certeza que vai ter bons trabalhos. Que bom, doutor Tandic. Ô Leidinha, fale um pouquinho pra gente, falta só 2 minutos e meio, mas eu acho importante a gente ouvir você também, do que você, como pretensa servidora, que é servidora pública, no caso, pensa sobre o tratamento que é dado é defensor, é verdade, é porque às vezes eu me confundo, doutor. Às vezes eu chamo promotor e é defensor público. É uma função honrosa também. O que é que você acha que o que está acontecendo com os servidores públicos? Vocês estão perdendo direito, aos últimos 2 anos têm perdido os direitos. O que é que você acha da pauta sobre o servidor público? Rapaz, olha, você perder algo que você já conquistou é uma situação muito delicada, né? É uma situação extremamente delicada. Sobre qualquer aspecto, né? Sim, Porque você luta por uma determinada causa e é óbvio que uma vez conquistada você não espera nunca perdê-la, porque direito é direito, né? E assim, eu só tenho a lamentar por essas perdas. É, os direitos dos servidores é uma luta constante também. isso é verdade. É uma luta constante. E assim, a gente percebe que não se trata dessa gestão, são todas as Não, gestões. não. É Não no geral, né? tem. De modo geral, com Ó, certeza. eu agradeço a todos os amigos que entraram aí. Você tem 1 minuto para você falar para sua galera aí. Paulo Cidade, meu querido. Tô com saudade de você, viu? Olha José esse é meu Cerqueira, um professor abraço. aí, ó, Paulo Cidade. Fale pra gente aí, esses últimos segundos aí, agradeça a seus amigos que tá aí. Em 30 segundos. Galera, valeu pelo apoio, valeu pela força. Estamos juntos. Obrigado, doutor. Forte abraço a todos. É um prazer ter batido esse papo com você, Leidinha. Muito obrigado de coração, viu? Obrigada a você, Vamos meu estar juntos aí querido. nessa luta aí. Sim, com certeza. Fica com Deus a todos, um abraço Valeu, e galera. até a próxima. Foi um prazer estar com todos. Valeu pelos comentários.